Em 2018, a NTT disponibilizou uma tabela de frete, não foi? É justamente essa lei 13.703. Que é os fretes que as transportadoras deveriam pagar para os autônomos. O que acontece? A gente criou esse piso mínimo de frete, que é custo mínimo operacional. Muita gente coloca como tabelamento. E quando você coloca em tabelamento, o pessoal já lembra lá na época do Sarney, que fala, não, tá tabelando, os caminhoneiros querem tabelar. Quando você fala de tabelar, você tá falando de inflação. Entendi. E não é isso. Como eu coloquei para vocês, né, Bruno, Alex? Você coloca uma questão que você sai de um determinado, de uma origem, né, para um destino, chega lá no destino, você tem que voltar para sua origem. Exatamente. E o custo é o mesmo, gente. O mesmo custo que você tem para você sair de São Paulo para você chegar em Salvador, é o mesmo custo de Salvador para São Paulo. Acabar com essa questão do frete de retorno. Sim. Então, isso é a lei, por isso que a gente luta muito por isso daí. Né? E muita gente realmente não quer cumprir, né? Porque tem uma ação dizendo que o juiz de primeira e segunda instância não pode julgar. Sim. Então a gente pede que até o presidente, né? Na época até o ministro Tarcísio, pressionar o Supremo, ministro Luiz Fux, para que se colocasse na pauta para ser julgado no plenário, né? E a gente tá aguardando. Aí veio a pandemia, né? Veio aquela resolução 677. Porque veio a resolução 677 dentro do Supremo, dizendo que não poderia ter presencial. Né? Sim. Então atrapalhou tudo essa questão da Covid também, né? Então, no caso, não é tabela que fala, né? É uma planilha de custos, porque não tem a lucratividade em cima. O mínimo que teria que ser pago. Nós estamos falando de dignidade. Sim. Não tem o salário mínimo? Alguém pode trabalhar abaixo do salário mínimo? E por que nós podemos transportar abaixo do salário mínimo? Porque eu fiquei muito confuso. Eu fiquei muito confuso naquela época, quando chegou aquela planilha, né? Que nem, por exemplo, eu fazia muito Mossoró. Aí você chegava lá em Mossoró... O sal. O sal. O pior frete do Brasil que existe é o sal. Eu cheguei a carregar sal lá pra São Paulo por R$3.400, pô. São 3.000 quilômetros. Tirar dinheiro do bolso pra chegar em casa. Aí, eu fiquei analisando assim, depois daquela tabela, aquela planilha, esse frete seria, em vez de ser 3.000 e pouco, seria 7.000 e pouco. Mas daí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas como que eles vão pagar um frete tão alto desse jeito? Frete alto sim, né? Porque é o justo, né? É o justo. Mas vai dar mais do que quase o dobro da carga, porque o sal também é barato. Eu sempre tive minhas dúvidas, cara, que isso não iria funcionar. Então, muita gente colocou assim, não vai funcionar porque vai onerar na mesa da população. É isso que eles colocam. Mas o que a gente está falando é o seguinte, é de custo operacional, justamente isso. Por que eles cobram, que eles mandam lá a 3.000 e não a 7? Porque eles praticam o preço abaixo, entendeu? Então, quer dizer, o sal lá de Mossoró, eles vêm muito para as empresas de ração. Ração, cosmético. Né? Cosmético, enfim. Então, quer dizer, mas quando você chega na composição do produto, ele repassa lá na ponta. E o caminhoneiro, se estourar um pneu de lá pra cá, irmãozinho. Aconteceu comigo já. E aí? E o frete seu? Aí você queria receber os 7 ou os 3? Queria ter recebido os 7, né? Não, entendeu? Então é o seguinte, mas é o justo, não é que a gente tá querendo nada mais do que é o justo. Então por isso que a gente luta, e eu, enquanto tiver saúde e que Deus permitir, eu vou lutar para que a gente tenha a nossa planilha de custo operacional, porque não tá lucratividade em cima. Então, uma outra dúvida que eu tinha também nessa época, e tem até hoje, porque veja bem, se as transportadoras vão ser obrigadas a pagar isso pra gente, esse custo mínimo, já vai ser mais do que talvez ela esteja cobrando do cliente. Porque hoje tem muita transportadora que faz concorrência uma com a outra, que eles derrubam o frete lá embaixo. E eles esmagam o autônomo o máximo que eles podem. Aí eu fiquei imaginando assim, mas vocês vão pagar, um exemplo, 7.000 e pouco? Por que eles não vão comprar caminhão, cara? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala assim, muita gente falou, Chorão, as empresas estão comprando caminhão. O custo do seletista se torna muito alto. Por quê? Você tem todos os encargos. E aí você tem mais a manutenção. Quando coloca na ponta do lápis, fica inviável você ter uma frota. Sim.
Concorda ou não? É o seguinte, por isso as grandes transportadoras elas estão desfazendo das frotas e trabalhando com agregado, né? A grande maioria, né? Você pode ver que muitas compraram caminhão. Por que muitas compraram os caminhão? Porque elas tinham crédito para instituir crédito. Sim. E o autônomo não tem essa questão. É uma das coisas que a gente briga para que a gente tenha. A gente fique debaixo do mesmo guarda-chuva. Porque as empresas chegam no final do ano, ela pode restituir crédito. E tinha muitos que tinham crédito ali e foram lá e compraram o caminhão. Ah, não vou ficar na mão dos autônomos. E muitos autônomos saíram do ramo porque não estão reivindicando. Mas eu não estou colocando a culpa aqui em cima do transportador autônomo. Eu estou colocando a culpa aqui em cima da agência reguladora, que é a NTT. Que ela tinha obrigação de fiscalizar isso. Ela tem a obrigação. A lei é vigente. Foi ela que fez essa tabela? Ela participou. Na verdade, não foi ela que Como fez. que você sabe como que foi feita essa? Porque eu participei. Parece que foi meio rápido o processo desse cálculo ou já havia foi feito. Já existia um cálculo já antes? A gente participou, né, da primeira construção e aí na própria resolução dizia que teria que ter um instituto contratado para fazer esse estudo. E aí foi contratada a Exalc-Log. A Exalc-Log foi feito o estudo, tudo certinho, Sim. Entendeu? Como manda o rito. E hoje, pra você ver, tá sendo feito aí aumento aí em cima do IPCA. Então, quer dizer, precisa ter contratado outra instituição Pra fazer esse cálculo. para fazer os cálculos. E tá defasado. Tá defasado mais de 25%. Você vê a planilha. Essa planilha aí, ela... Houve boatos que em alguns lugares começou a figurar, mas foi muito rápido. De repente já chegou outros boatos, não, acabou. Ninguém mais... Então, o que paga acontece? isso. Para quem contrata a Lei 13.703, ela é referencial. Para nós que trabalhamos, ela é vinculativa. Então é o seguinte, a empresa, quando ela vai fazer um cálculo hoje, vai fazer um contrato para contratar ali, para prestar serviço para um grande embarcador, eu tenho certeza absoluta que ela cota se baseando pela planilha de custo mínimo. E aí ela coloca mais a taxa administrativa dela, coloca a PGR, o plano de gerenciamento de risco, aí coloca os impostos e dá o frete pro armador. Só que quando o autônomo chega para carregar, ele quer que o autônomo carregue abaixo, porque ele fica assim, o que ele fala pro autônomo? Fala assim, irmão, se você me colocar na justiça, eu não te carrego mais. Muita gente começou a denunciar e começou a ter represália em cima deles. Mas a gente tem como lutar e tem como fazer uma questão de uma ação coletiva, onde que não vincula o nome de ninguém. Entende? A única coisa que a gente está pedindo é para que as empresas cumpram a lei. Sim. Coloca lá a lei do farol lá, tem que andar com o farol ligado. No outro dia tá multando. Quem se lembra da caixinha de emergência? Nossa, eu lembro disso aí. Peguei essa época. O extintor. Entendeu? Então, quer dizer, o caminhoneiro autônomo, ele é 100% fiscalizado para você até carregar na empresa. Tem muitas empresas multinacionais que é feito uma vistoria antes de você carregar. Ah, você vai carregar lá, um exemplo, na CEMOC? Você vai carregar você falou que carrega com equipamento químico, não é isso? Sim, químico. Você consegue entrar sem fazer o checklist? Mas na maioria das empresas, não. Até com um trinquinho no para-brisa é reprovado. Justamente isso. O cara quer ver pneu. O cara quer ver trinco no para-brisa. Ah, dá seta pra lá, seta pra cá, freio, lanterna. Não, né? É o seguinte. E outra coisa. Nós somos um profissional. Nós somos na categoria lá D, E exerce profissão remunerada atrás. Entendeu, não? Então, o que a gente pede? Respeito, dignidade. A agência, a NTT, precisa fazer o papel dela. Nós trabalhamos num trabalho, na questão de uma fiscalização eletrônica. Se não for eletrônica, esquece. Não dá certo. O que acontece? Você vai manifestar sua carga, se não sair ali, se você não colocar todos os dados corretos, não sai o manifesto. Uma das coisas que eu sempre briguei, acabar, aí você trava. Colocar quilometragem percorrida, quantidade de eixo e peso bruto. Aonde? No CT, você fala? Na nota fiscal. Nota fiscal. Entendeu ou não? Por quê? Você usa a nota fiscal para você fazer o seu conhecimento. E aí é eletrônico.
Se você colocar lá quilometragem percorrida, peso bruto, quantidade de eixo, então ele tem que colocar no manifesto, automaticamente já sai a planilha de custo. Tem que ser automático. Automático. E aí a gente estava postando que era até na questão do Canal Verde. O Canal Verde nós tinha 52 pontos do país para fiscalizar. Você sabe quantos pontos nós temos hoje? Quantos? Nenhum. Você sabe o que fizeram? Desligaram o Canal Verde. Canal Verde o que seria no caso? Canal Verde é aquelas antenas que fica nos portos. Quando você passa no pedágio, você não via lá aquela questão, para você poder monitorar em tempo real quantos caminhões. Ah, sim, tipo uma tag ali. fiscalização, tag. Sei. Entendeu, não? Sim. E aí desligaram o Canal Verde. E aí veio o projeto fabuloso. Projeto do Gigante do Asfalto. Entendeu? Que aí compõe dentro do Gigante do Asfalto várias dentro do Gigante do Asfalto, que são as esteiras, né? Todos os ministérios envolvidos. E aí foi criado o DTE, Documento de Transporte Eletrônico. E aí está sendo feito o estudo. Mas você sabe quanto que vai ser o DTE, no meu ponto de vista? Nunca? Daqui uns 2 anos. Ah, tá. Não, então menos mal, então, né? Daqui uns 2 anos. Mas nós já morreu. Quem tem fome tem pressa. Mas o que vai constar nesse documento? Para DTE, que exatamente ele vai servir? O DTE, hoje a gente precisa, um exemplo, mais de 20 documentos para você manifestar uma carga. Ele vai se tornar um documento único. Ele vai substituir o CTE, então? Vai substituir. Na verdade, ele vai mudar. Então o manifesto e o CTE vai ficar tudo dentro desse... Vai ficar num documento só. DTE. O DTE, Documento de Transporte Eletrônico. Vai ser o único, unificado.